Fala pessoal, seja bem-vindo ao Fiscast, o podcast da Fiscalize, um momento para aproximar você, apaixonado por educação, pedagogo, professor, aluno, fiscaliza, a ficar um pouquinho mais próximo, entender como que estão as didáticas, a dinâmica, o que está acontecendo aí no mundo da educação. Claro, num ambiente bem descontraído, com convidados, o intuito inclusive é trazer parceiros fiscalizes, pessoas que fazem história da Fiscalize, e hoje acho que a gente não poderia começar com um tema tão relevante, tão atualizado, como é transformação digital na educação, né? Falar um pouquinho de tecnologia, que está na essência, está na veia da Fiscalize. E, assim, uma honra trazer aqui dois grandes amigos para estar dividindo essa mesa, pessoas que fazem parte da história da Fiscalize. Então, tanto o Bruno, que eu vou apresentar aqui, o Bruno que é fundador da BS Method, gestor educacional, especialista em educação, de fato, orientador pedagógico, coordenador e amigo lá do Marista, para falar um pouquinho sobre. Já passo a bola para ele falar mais sobre ele. Como também Marcos Medeiros, o famoso Marquinhos também, grande amigo, historiador, educador, coordenador pedagógico lá do SEI Romualdo, e que também que a gente tem uma história muito bacana, já vou passar para ele falar sobre educação, tá? E aí eu acho que agora começando e trazendo um pouquinho desse contexto, falar, né, a Fiscalize, ela nasceu num processo pré-pandêmico, principalmente com o intuito de envolver tecnologia. Queria começar aqui puxando uma frase do Mário Ghio, hoje CEO da Somos, e é uma frase que, inclusive, ela trouxe a trajetória, ela foi muito inspiradora dentro dos pilares das fundações da Fiscalize, né? Que é escola, ela já vem investindo muito em tecnologia, mesmo antes de pandemia, ou mesmo há tempos já, né, investindo em lousa digital, em retroprojetor, mas a gente acredita muito em inovação digital, está dentro da parte da análise de dados, de como a gente vai estar colhendo, junto com tecnologia, em otimizar processos e trazer um bom direcionamento, né, falar sobre qual é o próximo passo. E aí, dito isto, vou passar um pouquinho a bola para os meus convidados. Acho que começando aqui na ordem, vou começar com o Bruno. Bruno, fala um pouquinho de você, traz um pouco desses contextos aí e a gente vai fazendo. Fica bem à vontade também. Se quiser um café, uma água, pode pedir que a casa é sua, tá? Valeu, Luizinho, obrigado. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar falando como educador em qualquer espaço que seja. Para a gente fazer a educação é muito importante sempre e nos realiza, né? Então, quando você fez o convite, a gente faz o esforço que tiver que fazer e certamente estar presente aqui nos alegra demais. Pô, cara, obrigado. Então, só para me apresentar, acho que é sempre importante quando a gente fala da educação, a gente ter um certo know-how para falar. Eu acho que é uma área que às vezes confunde, né? Todo mundo se sente muito na liberdade de falar o que bem pensa. E o momento digital, inclusive, nos traz pontos positivos e negativos. E é importante que a gente veja que nem tudo é apenas do que sai da cabeça de uma pessoa, né? É de muito estudo, de muita preparação. Então, eu tenho aí 14 anos voltados para a área da educação básica. Então, isso nos habilita de trazer um debate que realmente impacte a vida dos estudantes, dos educadores e de quem mais tiver curiosidade de debater sobre esse assunto. E os últimos 3 anos a gente vem desenvolvendo o projeto da BS Method, então de preparação de alunos para ingresso em vestibulares, alunos de alta proficiência, cursos de maiores concorrências. E também, né, a gente teve a honra aí de se conhecer e cruzar esse destino através do Colégio Marista Natal, né, que venho trabalhando lá já há 12 anos e foi muito bacana ter essa troca, né, esse network que a gente vai desenvolvendo é muito importante. Poxa, legal, e ter a honra de... Poxa, você participou do início da Fiscalize e agora eu também conhecendo um pouquinho dessa jornada da BS Method. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. E passar a bola agora para um outro grande amigo, Marquinhos. Fala aí também como que você começou, qual foi os gostos pela educação e como está essa tua trajetória aí nesses anos. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo, né? Boa. Sejam muito bem-vindos. Eu comecei na educação por um incentivo mesmo, na verdade, tive professores que marcaram minha vida. Acho que todo mundo que decide enviesar por essa área de educação, professor, pedagogo, enfim, teve uma experiência positiva. E essa experiência refletiu como uma possibilidade, ou então meio que um chamado para a gente
entender mais o que é educação e tentar transformar a vida das pessoas. Porque educação, basicamente, não é fantasiando, não é indo para esse olhar mais fantasioso mesmo, mas a educação é para transformar a vida, para transformar a sociedade. Então, eu comecei como estagiário do SEI, tive contato com nem era Fiscalize ainda, né, lá na escola. A escola meio que chamava algumas pessoas para fiscalizar. O Luizinho era um desses que estavam lá, e a gente se conheceu nesse processo mesmo já de gestão de provas, querendo ou não. Era bem menor do que hoje em dia, mas já era gestão. E eu era estagiário, acompanhava um aluno da aula lá no SEI da Romualdo. Esse aluno me fez entender que a educação vai justamente para além de tudo isso que a gente pensa que é só resultado, só chegar e passar em uma prova. É algo extraordinário. Eu acho que a gente está aqui para falar sobre isso também. E a transformação digital, eu acho que é algo que já vem sendo construído. Eu acho que desde do início do século, as tecnologias já vêm pedindo isso. E quando a gente pensa em educação, também não é algo tão recente. A pandemia só foi acelerar esse processo. Não acelerar, eu acho que tirar do atraso o que já deveria estar sendo vivenciado. Então, tecnologia, a transformação da tecnologia educacional é algo que eu acho que vai estar durante, eu acho que as próximas décadas aí como o ponto alto da educação, que a gente tem que, de fato, alcançar. Boa. Não, legal. Concordo plenamente. Você foi até generoso também com o Gabriel, que é um case que eu brinco que ele fez mais no Enem do que eu até. Pois é. Cara, foi fantástico o trabalho feito. E agora falando um pouquinho, né, trazendo aí para o assunto, para a tecnologia em si, queria voltar a bola para o Bruno. Falar, Bruno, 14 anos aí de experiência, né, na educação, com certeza você já pegou. E assim, era um cara extremamente desenvolto dentro do que você fazia, já introduzia tecnologia independente de pandemia ou não, né? Eu acho que a pandemia também acelerou, mas não foi o principal ponto. Talvez teve uma necessidade ali dentro do processo. Mas fala para mim um pouquinho como que você já estava vendo, como que você estava acompanhando tecnologia na educação pré-pandemia, né? Então a gente começar aí nessa ordem cronológica para entender qual é o teu olhar. Olha, eu fascinado por isso da educação, né, por esse mundo, exatamente a gente percebia que talvez a educação fosse um espaço, né, um espaço sala de aula, onde menos tivesse havido evolução com o passar do tempo. Né? Não, acho que isso é um dado, né? Isso é um dado. E dentro da faculdade, né, do curso de pedagogia, falou, vamos fazer uma aula diferente. Até a formatação de uma sala de aula impacta, né, num processo de aprendizado, e que isso na prática não se avançava. Natural, né, um desafio, inclusive, de algo cultural nosso, né, cultural e também estrutural de escolas, de espaço educacional no geral. Mas o tempo foi passando, né, e a necessidade de se seduzir um estudante, né, de prendê-lo dentro dos processos, exigia uma atualização que extrapolasse apenas um material didático mais tradicional que fosse rico, né, e que eles eram ricos demais. Mas a gente tinha ali um aluno, hoje você vê uma criança, se você, sei lá, der um álbum fotográfico para ele vai ficar tentando passar a página como se fosse um iPad. Uhum. Né? Então, tudo isso vai nos provocando uma reflexão de que, se esse jovem vai passar boa parte da vida dele, né, de formação do ensaio para a vida dentro desse espaço de colégio, de sala de aula, era necessário que a gente fosse avançando. E isso a gente já pensa antes da pandemia. Né? Então, aquele discurso saudoso, dizer assim, na minha época, na sua época talvez a TV fosse preto e branco. Né? Na sua época, para tomar um achocolatado, você tinha que abrir o leite, botar um Nescau, misturar. Eu sempre brinco com essa analogia, que hoje, para tomar um leite achocolatado, eu só furo o canudo e pronto, tá tudo certo. Parece bobo, mas isso impacta num padrão de comportamento da sociedade, das pessoas que vivem essa geração. Então, aí surge essa demanda e que todo o mercado vai percebendo e, de fato, a dúvida, né, se a gente usar a expressão acelerou ou, de fato, desatrasou. Eu gostei demais dessa pegada dele, ele falando e minha cabeça aqui acelerada, eu complementando na minha mente, né, assim, expectativa do que tu ia falar. E quando você falou que tirou um atraso, eu fiz, é isso, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Na minha cabeça é o clichê de falar, acelerou. Não acelerou, velho, a gente tava há 50 anos parados no tempo, né? Então toda essa necessidade que começou muito antes de um material didático que tivesse um recurso digital, de uma resolução de uma questão que me trouxesse o professor fazendo, de uma animação para falar de arte, velho, como que eu vou falar de arte se eu não tenho a possibilidade de levar toda hora meu aluno para um museu,
Mas, poxa, e quando o material te dá uma possibilidade de abrir uma plataforma e olhar uma museu imagem, interativo. um museu interativo, uma imagem em alta resolução, eu consegui impressionar esse estudante pela riqueza do detalhe, que para ele aquilo era tão apenas obrigatório. Então, eu acho que essa necessidade se deu, né, muito antes, por uma mudança tecnológica mundial. Né? De que agora eu tenho celular, agora meu recurso. Se antes a gente ia ficar aqui numa mesa debatendo sobre qual jogador fez um gol na final, não sei quando, a gente ia ficar aqui. Não, tu acha que foi... para, 10 segundos, tu me diz a resposta e pronto. Então, se tudo tá tão rápido, por que com a educação a gente precisava seguir em um olhar tão arcaico? Né? Então, de fato, a pandemia só nos obrigou a refletir isso de maneira mais profunda de algo que já era uma realidade. Isso é interessante e escutando, né, você falar, eu também trouxe... Tecnologia, ela vem como duas... Principalmente, assim, especificamente duas vertentes que não só otimizar o processo, né, então não só também trazer facilitadores para o professor, para o ensino, para o aluno, como também estimular, né, então trazer mais para próximo aquela pessoa que talvez esteja com dificuldade, ou que performe de uma outra forma melhor, então usar também de forma estratégica. E aí entra a ideia do ensino-aprendizagem. Né? Então, às vezes, a gente ainda está também dentro desse sentido. Hoje fala-se muito em não se vende mais ensino-aprendizagem. Para isso, personalizar, a gente precisa de tecnologia. Queria até também, puxando aqui, Marquinhos, entender um pouco como você enxerga esse lado do ensino, a aprendizagem, do papel, talvez, do professor, do formador, trazendo um pouco para a tecnologia. E, claro, Bruno, se tiver alguma coisa para compartilhar, pode... É de vocês aqui, tá? Vou aproveitar, inclusive, gente, parênteses, qualquer podcast de educador tem que ter um café, né? Café é algo certo aqui, então já está no de vocês aí também, fiquem à vontade. Não, eu acho que pensar nessa transformação digital educacional é pensar em romper diversos paradigmas que até então a gente tinha como dado, como certo. O primeiro é a gente tem que ter muito claro que a transformação não é só oferecer internet, não é só oferecer uma plataforma. É, a partir disso aí, o que a educação vai mudar com isso. Porque trocar uma ferramenta por outra, se não vai ter nenhuma mudança, eu acho que não tem serventia nenhuma. Eu estava até conversando antes de você chegar, porque eu falei... não adianta trocar um caderno pelo tablet se vai ser a mesma funcionalidade. Não tem que trazer algo novo. E aí você foi muito feliz quando você falou justamente dessa interação. Poxa, o tablet vai me dar a oportunidade de eu abrir um site com meus alunos, visitar um museu e entender fazer um contexto da obra de arte, entender quem era o pintor, o artista, enfim. É justamente transformar, é literalmente transformar. Cara, o que já foi feito já deu. Agora a gente tem que buscar algo além, porque nossos alunos não são os mesmos de 50 anos atrás, que não questionava a informação, que não entendia o porquê, ou não entendia e se acomodava com a explicação. Se ele tem dúvida, é o que o Bruno falou, 10 segundos, eu sei quem fez o gol, quem deu o passe, o minuto que fez o gol. Tem acesso imediato, né? A confirmação da informação. Não dá para falar meio termo e não, passou. E aí é que essa transformação exige que os nossos docentes também se transformem. Se eu até então era o cara que detinha o conhecimento, hoje em dia o professor é o mediador desse conhecimento. Vai fazer o aluno entender, ou vai fazer uma curadoria das melhores informações, das melhores estratégias de argumentação, se for o caso uma redação, de entender que eu não detenho mais o conhecimento agora é construído com o aluno. E aí muda a chavinha, e mudando essa chavinha a gente tem outra transformação, que é a transformação social. Que é o que a gente vem falando, que a escola tem que formar o aluno, e aí a transformação digital trabalha em paralelo e junto demais com essa transformação social. E a coisa vai ser volátil, voa, viu? Agora a gente tá falando sobre isso, talvez daqui 6 meses a pauta mude. Lembre que talvez vou usar a expressão nossa época, tá? Aí vocês mensuram que época é essa. Na nossa época era fazer um trabalho diferente, era, sei lá, fazer a lâmina na transparência. Aí depois pintou fazer um PowerPoint. E aí a gente na sala de aula dizia, professor, não dá para fazer uma aula com o projetor? Que é o projetor hoje em dia, né? Talvez a gente até diga assim, volta aí pro quadro. Talvez me gere uma interação maior. Então, como isso é uma transformação muito rápida, e como você disse, o que é que impacta? Que, teve um período que a febre foram luzes eletrônicas. Sim. Foi, e talvez hoje, quantos outros recursos possam substituir isso aí? Foi um recurso de investimento nos espaços educacionais e que substituía um quadro.
Até onde foi feito, pô, daqui a pouco tem uma plataforma e um material, eu não preciso mais da lousa. A própria plataforma vai me gerar isso. Então, como a gente tem que estar toda hora refletindo, o que é que vai impactar? O que é que vai mudar na realidade do estudante? É só o poder de seduzi-lo e empreender? É a possibilidade de metrificar? É a possibilidade de indicá-lo o que é que ele deve fazer mais? Aprofundar o assunto, gerar desafio, gamificar? Né? Então, toda hora a gente vai estar refletindo isso. Como que impacta? Senão fica algo, sei lá, só novidade. Né? E não é a novidade que transforma. Pegando um gancho também do início da fala de Marquinhos e trazendo um pouco até para a experiência da Fiscalize, a nível de evolução e curva de inovação dentro da tecnologia, uma curiosidade, queria até compartilhar com vocês como que vocês enxergam um processo de forma mais híbrida, assim, trazendo um pouco, a gente até inclusive foi estratégia nossa, interna do produto, enquanto todo o mercado estava avançando no período pandêmico para 100% digital, né, e a gente fez, cara, ainda tem muito valor num processo presencial, tem muito valor ainda do que se a educação vem trabalhando ao longo dos anos, então talvez seja trazer como facilitadores, trazer funcionalidades complementares, e aí a Fiscalize ela foi num caminho muito híbrido, e a gente acredito, graças a Deus, teve uma tomada de decisão muito feliz quando a pandemia deu uma diminuída, né? A gente conseguiu ter recursos também para, nessa volta, ter aprendido um pouco com o cenário 100% digital, absorver o que foi melhor lá e voltar ali para o processo híbrido, né? Então também ter tecnologia, mas basicamente um pouco do que já se tinha antes da pandemia, principalmente falando um pouco de processo avaliativo, tecnologia para processo avaliativo. E aí trazendo um cenário educacional mais interno da vivência de vocês, esse cenário híbrido, o que já se tinha com essas novas tecnologias, como vocês enxergam? Vocês acham que faz sentido? Acham que é um detentor do 100% digital ou não? Eu preciso ter esse tato, essa sensibilidade maior com o aluno, é muito importante. Essa parte formativa, social que o colégio nos proporciona, que eu acredito que isso é fantástico, é algo que se perdeu muito no período pandêmico. Então eu queria passar a bola. Marquinhos, pode começar e falar qual a tua opinião. Eu acho que primeiro é entender que o ensino híbrido não é só unir o presencial com o remoto, enfim. É de fato misturar tudo que é possível. O professor que está dando aula no formato híbrido, né? Ele pode unir as suas estratégias uma gama de possibilidades. Não é só quem está presencial e quem está remoto. Eu posso colocar isso, metodologia ativa dentro disso aí, a gamificação, como o Bruno falou, é de fato misturar tudo, mas misturar de forma consciente, com objetivos específicos, enfim. Passando disso aí, o que você perguntou é justamente como era isso, né? Eu acho que aqui no Brasil não, mas em outros locais que a gente observou, o ensino híbrido já era uma realidade. E aqui, novamente, a gente traz aquela fala. A pandemia não acelerou. De fato, a gente correu atrás do prejuízo. Desatrasou. Exatamente, desatrasou. Então, o ensino híbrido é uma realidade no cenário da educação brasileira e eu acho que ele, de certa forma, veio para ficar. Mas aí, o grande aspecto negativo, na minha percepção, é que não tivemos tempo de educar nossos alunos para entender esse formato. A gente estava no formato presencial numa manhã, no outro dia estava todo mundo no híbrido sem entender direito. Então a gente ainda está nesse processo de criar uma cultura, criar parâmetros que de fato fomentem a melhor possibilidade de aprendizagem para os alunos. Mas assim, é uma realidade, veio para ficar e a gente tem que entender a caminhar dessa forma. A mudança foi traumática, né? Então, mesmo que... Fui bonzinho, você foi realista. Isso, porque... Não, e eu falo porque assim, seria ótimo, a tendência realmente a nível mundo, mas para isso se prepara, né? Ninguém, por exemplo, a campanha para usar cinto de segurança. Há uns anos atrás, anos 90, era natural. Não tinha sentido usar. Exatamente, tipo, oxe, que estranho. Eu não chego do mesmo canto sem o cinto. Tua roupa, pra que isso? Então você pensa, a perspectiva era outra. Para que eu dissesse assim, a partir de agora é obrigatório, não foi do dia para a noite. Foi um monte de campanha na TV, a forma como tinha para se educar naquele contexto, que me convenceu trago para uma realidade mais atual, mais dentro de uma analogia semelhante, beber e dirigir. Até anos 2000, era algo aceitável, portanto que você não ultrapassasse um limite do bom senso. As próprias leis também davam margem para isso, né? Não eram tão rígidas quanto hoje em dia. Exatamente. Então, no começo soava absurdo, né? Você, não pode mais, lei seca, como assim?
E agora, quando, sei lá, um colega de vocês fala, bebê, vou voltar de carro, a pessoa fica, como assim? Ele vai voltar de carro? Né? Então, tudo é um processo educativo. E, de fato, para essa mudança no lado educacional, literalmente, a gente não teve a possibilidade de fazer esse tipo de recurso. Analogia, debater, né? O qual vai ser o ponto positivo, negativo. Vamos fazer isso de forma gradativa. Tudo dentro da educação é de forma gradativa. Você trabalhou com estudante especial, você sabe. Né? Então, você vai fazer uma avaliação adaptada. E aí, em algum momento, você vai parar esse recurso. Você faz um desmame, você vai reduzindo as adaptações até que o estudante se sinta absolutamente seguro para viver uma nova experiência. A gente não teve essa possibilidade. Então, o recurso é muito interessante, mas que precisa ser bem pensado. Por quê? Ele trouxe inovação, mas trouxe distanciamento. A gente está falando do indivíduo que necessita, num processo, principalmente da educação básica, que o social seja levado em consideração. Você está parecendo um pedagogo, viu? Ele levantou a pergunta, ele já trouxe um gabarito. Ou você acha que é importante a parte social? Você, safado, já está trazendo a resposta. É porque é indispensável. Né? Então tem pontos positivos sim, mas era algo que precisava ser feito com uma certa transição. A ideia não é distanciar, não é usar um recurso digital, online, cada um em seu lugar podendo ter recurso, para distanciar. E sim para gerar mais recurso de debate, de resolução de situações e problemas, de desenvolvimento de projeto, enquanto grupo. Porque a gente vai usar todo esse recurso para implicar a sociedade. As nossas relações, as atividades profissionais que a gente vem a desenvolver, a gente está falando de projeto de vida, de realização, de propósito. Né? E todas as ferramentas são válidas, mas todas elas vão impactar as pessoas que vivem ao meu redor e minha vida. Então a pandemia possibilitou avanços tecnológicos, sim, de maneira mais acelerada, mas ao mesmo tempo trouxe o distanciamento social. O mundo pós-pandêmico para a gente nos dá a possibilidade de usar todo esse recurso positivo, o que é que foi bacana, e nos impactar agora para uma aproximação de novo, né, das pessoas e naturalmente conseguir filtrar o que é que permanece e o que é que foi uma necessidade pontual para aquele momento vivenciado. Acho que agora é hora de refletir sobre tudo isso que passou e justamente utilizar o melhor que se tem do híbrido, né? Para aqueles alunos que de fato, por motivos, não conseguem de fato estar no presencial, é necessário, né? Porque ele ainda faz parte desse processo, faz parte dessa comunidade que quer levar o aprendizagem para o aluno, o ensino. E outro negócio interessante é pensar também que inclui, né? Eu acho que gosto muito da inclusão, então o híbrido também tem essa possibilidade de incluir, não deixa ninguém de fora. É algo que também a gente tem que pensar nessa perspectiva. E escutando a fala de vocês, e fazendo um pouco da analogia de cada uma, falando sobre afastamento, falando sobre o professor, eu venho também colocar, trazer um outro ponto, que é o aluno como protagonista, né? Então, eu não sei se tinha esse sentimento, aí eu venho... Tá no meu olhar de estudante do ensino básico de tempos atrás, às vezes era muito mais o foco no professor em si, não sei se era uma impressão minha, mas hoje em dia eu vejo também muito mudando exatamente para o foco é o aluno de fato, são as metodologias de aprendizagem, como eu consigo direcionar hoje, talvez voltando de levantar e depois bater, você pode absorver aquele conteúdo, aquela aprendizagem de uma forma, o teu colega de outra, então... Esses detalhes cada vez mais estão sendo mais minuciosos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu queria saber qual é a visão de vocês. Vocês enxergam também esse olhar como o meu? E, claro, opinar, né? Posso ir, Bruno? Por favor. Eu acho que é um dos aspectos das vantagens que a transformação digital traz, né? Que é essa necessidade de entendermos que agora o ensino tem que ser personalizado. Isso aí também eu acho que é uma virada de chave que... nos próximos anos isso vai ser mais debatido e mais vivenciado. Então, o ensino personalizado, acho que é a saída para a gente entender que, de fato, cada aluno aprende no seu tempo e de uma forma. Tem aluno que vai aprender mais com lista de exercício, tem outros que vão aprender mais com videoaula, e tem alunos que, de fato, vão ainda preferir a mediação do professor, e isso vai bastar. Então, entender que o ensino personalizado é dos futuros da educação, é algo muito importante para a gente conseguir continuar avançando enquanto educação, enquanto sociedade. A gente está falando de metodologia ativa, é pensar exatamente o aluno como protagonista desse processo. Né? Então é a hora que ele se implica. Eu uso sempre o exemplo que assim, se a gente se torna muito passivo no momento, isso não gera vínculo, não gera emoção, não me marca, não fixa. Né? Isso vale para tudo. Para sentimento bom ou ruim, né? De uma notícia muito triste, de um término de um namoro, que era o amor da sua vida, sei lá, a notícia mais especial do dia que você passou em um vestibular, você vai lembrar onde, com quem estava, quem te deu uma notícia. Então isso é importante.
Na hora que a gente pensa o aluno de fato se implicando dentro do processo, ele vai ter o sentimento ali de decepção de quando não acerta, de felicidade por um elogio que o professor traz, de um comentário do aluno. E isso aí é indispensável. Porque assim, não tem fórmula mágica. Se tivesse, velho, a gente tava feliz da vida aqui, todo mundo rico, dizendo, para aprender é só fazer isso. E pronto. Tava simples. E eu acho que o que dá a riqueza do que a gente faz é a possibilidade do variável. Né? A personalização entra exatamente nesse processo. Cada um aprende de um jeito e no seu tempo. Lógico que alguns recursos são indispensáveis para tal. Se apenas assistir me desse total condição de aprendizagem, sei lá, ficava assistindo ali aqueles vídeos do Instagram de 1 minuto ensinando a fazer receita. Pega aquela receita e vai fazer. Era o Masterchef. Hoje você vai fazer 10 e não vai chegar perto. Você fala, cara, em 1 minuto foi na minha frente. É o quê? Isso é mágica, ilusionismo? E aí você vai percebendo que é o tato. É a tua experiência de perceber que isso aqui, tua mão pesou demais, que o tempo aqui foi mínimo e tu refaz. Então, essa experiência do aluno fazer. Teve um dia numa sala de aula, conversando com os meninos, fiz aí. A prova que vai ter nesse final de semana é qual? Aí era História, Geografia e Matemática. Eu não sou besta, né? Puxei pro lado de Humanas. Qual é o assunto aí de História e Geografia? Eles me disseram, Guerra Fria, não lembro agora tudo. Já mais coloquei o assunto, fiz. Pronto, esse assunto aqui, quem se sente confiante de falar? Tensão total, né? Tipo, mas aí veio, eu disse, vamos fazer aqui, se isso fluir bem, eu depois penso uma coisa legal para vocês. E aí veio a primeira pessoa e foi explicando, e foi construindo um mapa mental, explicando geografia, quando tava falando de Guerra Fria. E aí o colega falava, não, tu esqueceu de tal coisa. Cara, naquele momento não existia um professor de geografia. E eles se permitiram uma revisão gigantesca. Depois veio outro para falar de história. E aí fez uma linha do tempo. Fez uma linha reta e começou, botou um pontinho. Aqui foi quando, na era de Vargas, aconteceu isso, depois... E eu fiquei, pronto, velho, isso é recurso. Eles, lógico, indispensável a presença do especialista. Porque se ali existisse um conteúdo técnico, uma informação, um conceito equivocado, precisaria alguém mediar. Ei, não foi nesse ano, não foi esse presidente, não foi esse conflito, né? Então é indispensável, mas hoje o professor ele deve quebrar a cabeça para muito além do domínio do conteúdo, é como ele consegue transferir, né? Gerar essa possibilidade de debate. Isso é legal, vou até mudar aqui a frase do Gil lá no início, não só trazer, não é só inovação, não é só tecnologia, análise de dados, mas, poxa, refletindo aqui agora é também a forma de como eu trago o aluno mais para próximo para ele desenvolver da melhor forma, talvez de forma personalizada ou em conjunto, em grupo, enfim, no final das contas é aprender ali, né, dentro da essência. E aí, seguindo isso, o que é que vocês acham, como você está vendo o mercado? Quando eu falo mercado, é instituição, professor, o que é que vocês sentem, como que a turma está olhando isso? Você acha que já está se posicionando, já existe uma aceitação, já existe um preparo internamente para a gente estar trazendo melhorias nesse sentido, trazendo mais tanto diversidade, análise de dados, inovação, tecnologia, personalização, ou ainda existe muita mente fechada dentro desse ciclo? Rapaz, eu acho que quem ainda tiver com muita mente fechada pode começar a colocar currículo em outras áreas de atuação, né? Porque realmente... E aí é o ponto positivo da pandemia, se é que a gente pode trazer ponto positivo falando de algo que devastou tantas famílias, mas é a questão de que todo mundo percebeu que há uma necessidade de, mesmo quem ainda tem uma dificuldade de se inovar, de pensar, mas há necessidade. Diferente disso, não tem como permanecer funcionando, impactando, né, interferindo nessa realidade. Então, hoje a gente percebe que, na verdade, todos que trabalham na área da educação, e, na verdade, acho que de maneira comercial, no geral, a possibilidade e a necessidade de buscar sempre algo novo. Novo enquanto formação, né? E aí, os recursos digitais e tecnológicos, que é engraçado, a gente fala em tecnologia, parece que pensa algo que, se não tiver internet, não é tecnológico. Ou a ideia de que tecnologia é tudo que veio depois de mim. Tipo assim, depois que eu nasci, o que veio depois de mim é moderno. Antes de mim, não, é ultrapassado, arcaico. E não sempre, né? Lógico que isso fica mais nítido com a digitalização das coisas. Então, a possibilidade hoje de se buscar a formação, né, de uso de uma rede social, de uma plataforma para ter um momento ali de ressignificar o que você domina de conhecimento, de encontrar novas formas de impactar os seus estudantes. Falo isso como educador, falo isso como gestor, né? Toda hora há uma necessidade e acho que todos os espaços, e aí posso falar como BS Método e como colaborador do Colégio Marista Natal, todos os espaços estão sempre pensando o uso
do recurso digital, né, desse meio para que se implique. Afinal de contas, aqui a gente está falando da educação de pessoas da nova geração da educação. Posso me classificar assim, e pelo que vejo de vocês também. Mas tem que imaginar que tem pessoas ali que têm uma história, uma trajetória que para eles foram bem mais impactantes, e isso não diminui em nada a qualidade do profissional que é. Né? Então, os espaços hoje se policiam e se preparam. A gente não pode falar em impactar estudante e aluno e a gente não ser impactado. Né? Então, acho que a mente fechada passou. Eu acho que isso veio para realmente esclarecer muita coisa. Eu estava até conversando, acho que semana retrasada com o Luizinho justamente sobre isso. Falei, Luizinho, tem um quadro que é muito claro para mim. Ou os professores entendem, os que não entendem ainda, né, que é necessária essa transformação digital, ou eles vão ficar para trás. E aí cabe muito às instituições e os gestores e enfim, a escola como um todo, formar esse professor para isso. Porque no período que ele estava sendo formado, não existiam essas discussões. Isso não era pauta para eles. Então, existe ainda alguns professores que resistem a essa transformação digital na educação por justamente nunca terem contato. E aí causa muito estranhamento. Justamente por encarar. Legal. Por pegar uma plataforma nova. Ixi, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Isso aqui vai me engolir. Aí pronto. Aí eu falo por experiência também de viver isso. É muito bom também ter essa preocupação da gestão escolar em estar formando ele direto. Lá na escola a gente toda semana tem um momento para isso. Formação continuada é uma estratégia importantíssima dentro das escolas para a gente alcançar os melhores resultados. É fato, é um dado posto já. Formação continuada. Um lugar que fala de estudo, não estudar, seria de uma hipocrisia gigantesca, né? Então, é realmente indispensável. Esse momento de formação é algo que aí, pronto, pode acontecer o que for. Esse momento não vai deixar de acontecer. Não. A pauta, sim. Legal. A pauta, sim, mas o momento de formação, não. E puxar agora também aqui pro lado, o meu lado, quanto tecnologia, quanto plataforma, né? Então, é também ter esse cuidado do nosso lado de saber que existem ali. É um momento de ensinar também, de experiência do usuário. Hoje a gente está num momento Fiscalize, a nível até de aprendizado, de manutenção. É um ano agora, ou um semestre, que a gente não vai estar trazendo, mas pelo menos inovando acima do normal. A gente tá com um cuidado agora de olhar para os nossos professores, para os nossos alunos, entender se aquela nossa tecnologia está fazendo sentido para o processo e está tendo uma adesão tão alta. Então, eu acho que até uma dica também, um ponto aqui para quem for da área de EdTech, quem for da área de tecnologia que estiver escutando, importantíssimo isso. Então, é um papel também aqui, quanto plataforma, de ensinar, de trazer desejo a estar utilizando ali uma ferramenta, se for o caso, enfim. E um ponto que eu trago e que a gente veio refletindo recente, era muito sobre a análise de dados. Hoje a gente tem uma análise de dados dentro da plataforma extremamente rica, assim, algo que eu fico admirado, às vezes até um papel de pai aqui, assim, de ficar admirando mesmo, só que depois foi feita uma reflexão e, poxa, tá o dado pelo dado aqui. Cara, eu sei a habilidade que o aluno tá com uma menor proficiência, eu sei o objeto do conhecimento que ele mesmo está trabalhando, quantos cliques ele tem na plataforma, se ele está entrando, se ele está fazendo, enfim, muito dado, mas como é que eu passo isso da melhor forma para o aluno? E talvez não é só passar, é trazer uma forma mais natural, talvez até o papel da família também. A gente foi recente agora para uma feira de educação, cara, o assunto do momento, a gente colocou lá no stand um ambiente assim que tinha família, professor, aluno. O que trouxe mais visitas para o nosso stand foi o nome família. O colégio está cada vez mais tentando entender como que ele aproxima, né, a família dentro desse papel, trazer um pouco eles para entender como que funciona internamente. E aí eu acho que é um papel também nosso quanto plataforma, tá tentando entender cada vez mais esse cafezinho que a gente faz aqui, replicar ele também em outras instituições, entender como que está o mercado. Cara, isso é fundamental, é fantástico. E queria saber se vocês têm esse sentimento pelo lado da tecnologia, as plataformas que vocês estão usando, o que é que vocês veem de benefício, o que é que vocês veem também de contra, poxa, falta isso, falta algo mais direcionado, talvez no processo formativo, não só do colégio, mas pro lado de quem oferece tecnologia, por exemplo, ou oferece algo inovador, vamos dizer assim. Então, compartilha isso com a gente também. Primeiro, eu acho que você foi muito feliz quando tocou no assunto família, né? Então, dentro desse processo de trazer, de fato, essa transformação digital na educação, a comunidade toda tem que estar inserida. Começa no gestor da escola, que vai entender que, de fato, isso é necessário, passa para as questões financeiras e burocráticas,
faz uma análise para ver o que de fato a escola precisa, se eu preciso trazer isso, por que eu vou trazer isso. Em seguida, cria uma cultura com os seus professores, e aí é a questão de, novamente, a formação continuada, que é importantíssimo, isso não pode deixar de existir em momento nenhum em uma escola que de fato entenda que a prioridade da educação é a aprendizagem dos alunos. Em seguida, cria essa cultura com os alunos, e em seguida chega nos familiares. Porque se a família também não está implicada nesse processo, Luizinho, a coisa não se completa. É como que ficasse faltando uma pecinha do quebra-cabeça. Porque a família é agente também de transformação do filho. E se tem muito no imaginário da sociedade em geral que a escola é que educa. E meio que ficou só restrito a isso. Mas hoje em dia, a pedagogia discute muito isso, que a família tem que estar inserida nesse contexto. Legal. Então, entender que a comunidade tem que comprar a ideia, tem que entender de fato essa transformação é ponto essencial. E aí chegamos nas plataformas, né? Então, essas plataformas que trazem, no caso a Fiscalize, que traz esses relatórios, que traz esses dashboards, né? Que a gente trabalha muito lá na escola, traz uma possibilidade enorme de personalização dos estudos. E o aluno que entende essa proposta, entende essa ideia, ele sai muito na frente no que ele quer. Ele consegue chegar bem mais rápido e com bem mais eficiência no seu projeto de vida. Isso é fato. Bacana. Caramba, vocês... Tá demais, viu? Trouxe aí, ele puxou um assunto, foi para outro, o negócio ficou complexo. Tem que acabar depois de quanto tempo? São 6 horas de podcast? Porque... Não, até quem faz hoje a Fiscalize aqui por trás é educador, hein? Mário aqui, professor. Tá gostando, Mário? Bastante. Boa. Então vamos embora. O negócio foi me empolgando aqui. Ele tá só comecei a puxar curiosidades que eu tenho. Lá. Não, e esse meu caderno aqui não é fogo, né? Eu boto meu caderno aqui em cima da mesa ou não? Eu não abro mão. Fez registro. Aí fiquei, não, mas é sobre tecnologia, eu tô usando um caderno. Mas é uma tecnologia. Mas ele falou que é como funciona com você. Vou botar meu caderno aqui em cima, vai ser. Porque a tecnologia tá ligada à técnica, né? Exatamente. E aí eu voltei aqui numa fala de um momento que eu participei no final de semana passado e que o professor Assis Maia, ele usou a seguinte fala, ele disse assim: o que não pode ser medido não pode ser controlado. Né? E isso vale para tudo. Hoje está na moda falar de finanças. Queria abrir só um parênteses aqui para dar um abraço pro Assis também, figura, amigo querido. Beijo grande. Espero ter uma oportunidade aqui de você estar aqui, a gente falando um pouquinho sobre ensino superior, estratégias de prova, concurso. Dentro da Assembleia aí, né? O homem tá focado. E aí ele falou isso e é algo que eu acredito demais, né? E ele conseguiu frisar, trazer a complexidade do debate em uma frase: o que não pode ser medido não pode ser controlado. Isso estava muito em pauta na parte financeira. Gestão de uma empresa, tipo, o que entra, o que sai. Gestão familiar, para se eu vou poder fazer tal viagem e tal. E para nota e colégio, não. Era a nota. Durante muito tempo era a nota. Tá bem, tá mal. Parecia que era meio que gosta ou não gosta. Tutti-frutti, não era sobre isso, velho. Era sobre eu conseguir dimensionar o quanto eu não gosto. E esse gostar está te impactando no saber, que são coisas diferentes. Você pode não gostar de alguma coisa e conseguir dominar, mas fazer isso sem nenhum prazer, né? Ou muitas vezes gostar muito, quando eu vou atender um aluno de forma mais personalizada na casa dele, e aí que ele me diz assim: é que eu gosto muito de biologia, sei lá, acompanho muito a galera que vai tentar medicina, e aí a área de naturezas, existe a mística de que se quer medicina tem que ser bom em natureza. Coitado, né? Enquanto não entender que há um equilíbrio para um curso de alta proficiência, e nada adianta. Mas aí vai falar natureza. Não, eu adoro biologia. A gente vai pegar um simulado, maior quantidade de erro, biologia. Velho, não é sobre gostar. Eita, eu nunca tinha visto isso. Né? Ou mesmo assim, eu preciso estudar mais tal assunto. E eu olho, por quê? Você fez tanto tempo de estudo de tal assunto, fez tantas questões, conseguiu acertar, sei lá, 90% disso. Por quê? Né? Então, quando você metrifica, você dá sentido. Então, quando você falou, é interessante, você falou que a Fiscalize, e agora pensando num processo mais de aperfeiçoar o que já existe. Então, isso é o quê? É dar um real significado para os recursos que foram pensados. E isso que a gente deve trazer também para os estudantes. Tipo, está muito distante da realidade dele? Faz algum comparativo, alguma analogia. Faz ele compreender isso. Quando pega o boletim dele, que vem uma nota lá muito baixa, antes de mostrar para ele o boletim, fala: o que é que você menos gosta de estudar hoje? Estuda menos tempo. Aí ele provavelmente vai dizer a disciplina, provavelmente, que tem uma taxa de acerto ali, ou de rendimento acadêmico menor.
E aí falar, olha, então precisa mais tempo, isso aqui é um indicador para você, com menos tempo que você está dedicando, consequentemente não dá para aprofundar nisso aqui, você só sabe o superficial, se aprofundar um pouco te gera dificuldade. Então, quando você me fala de trazer esses recursos que a Fiscalize pode nos dar, não pode ser o número pelo número. Então, enquanto a parte técnica é gerar o elemento, mas existe um significado que vai ser dado para quem vai interpretar aqueles dados. Nem todo, se fosse fácil, questão de gráfico não é nem todo mundo conseguiria interpretar. E é uma questão desafiadora. A mesma coisa vale para a gente, né? Pegar gráficos e indicadores e conseguir tirar uma interpretação correta de como a gente vai usar aquilo a nosso favor. Quando eu disse que vocês deram uma complexidade no movimento, por quê? Esse significado também tem que fazer sentido para a família. Na hora que você chama, que você reflete isso com a família, eles são elementos indispensáveis. Lógico que se, assim, colégio vai até aqui, um preparador de vestibular vai até aqui, família vai até aqui, tem uma parte da caminhada que é de responsabilidade do estudante com recurso e orientação de mediadores, mas que parte dele, certo? E aí, quando você consegue trazer a família para esse elemento, ele consegue gerar um significado de compreensão do que é o processo, do que são os dados, onde é que o aluno está, porque para onde você quer ir se você não sabe nem teu ponto de partida, né? O GPS ele não te diz o percurso sem saber de onde tu vai sair. Então ele sabe a posição final, mas ele precisa saber a inicial. A mesma coisa com os meninos, né? Eu preciso ter uma informação inicial para poder me posicionar. E eu digo muita estratégia boba, papai. Tem hora que eu estou conversando com o pai, ele diz assim: não, porque agora o assunto está muito difícil, eu já não consigo estudar com seu filho, com o meu filho. Eu digo, você não tem que estudar com seu filho? A hora que você tem que estudar já passou, provavelmente há 20, 30 anos atrás. Agora quem estuda é ele. Mas você precisa saber minimamente para orientar. Então é chegar em casa e o que é que foi feito hoje? Material tu anotou, tu não anotou? Teve atividade, não teve? Estudou hoje? Ah, eu estudei a tarde inteira. Pai fora de casa, o menino em casa, computador, videogame na frente. Eu preciso descobrir. Estudou? Me mostra. O que foi feito? Vamos lá, deixa eu te perguntar isso. Você fez umas anotações, deixa eu me envolver. Né? Isso prova até para o pai que há um grau de dificuldade. Senão a gente fica naquele debate. Na minha época, não, porque quando eu estudei, eu fui assim, o pai acha que isso é muito hereditário, né? Se ele fez uma boa caminhada acadêmica aí lá em 1980 e 70, o menino no século 20, no ano de 2022, cheio de recursos tecnológicos, não, é completamente diferente o ambiente. Então Sim. A forma, o estímulo é diferente. Mas você, mesmo tendo vivido uma época diferente, tem uma possibilidade de ressignificar isso e motivar seu filho a se envolver, né? Elogiar as pequenas conquistas, apertar onde vem ter falha. E a participação também vai muito disso aí, de dar esse reforço positivo, esse incentivo, porque às vezes o aluno, vou falar mais do aluno do pré, né? Tá naquele ano super pesado, tem os recursos, tem as ferramentas, mas não tem o apoio. Então o apoio tem que também partir de todos os lados. E eu acho que muito feliz quando o Bruno falou que justamente é metrificar as coisas. E quando a gente tem uma plataforma que traz isso, nós sabemos, nós enquanto educadores temos a responsabilidade de saber interpretar isso e mostrar para o aluno e para a família e também para os professores, o trajeto fica bem mais fácil e bem mais palpável, né? Senão vira um elefante branco, né? Tipo assim, né? Tem um recurso massa. O que é que você faz com isso? Nada. Uso pelo uso, é só gastar recurso da escola. Perde o efeito. E depois, se você quiser trazer para usar, o cara... não, aquilo que ninguém fazia... Não tem sentido. Perde o sentido. É um cuidado que as plataformas precisam ter, que isso acontece muito, né? A gente vê aí vários relatos sobre essa, às vezes, omissão, né? E aí fica o sentimento de medo do tomador de decisão, do gestor, de investir em tecnologia ou investir em inovação, porque os referenciais, às vezes, são negativos. E parar para refletir é importantíssimo. Eu acho que Sim. tem que ter esse período mesmo de parar. O que eu acertei, o que eu errei, o que eu preciso melhorar. E aí tem que conversar. Feedback é muito importante. Isso. Legal. Momento de avaliação, né? Avaliação do que foi feito. E, pessoal, agora até pra gente ir encerrando, né? Porque papo bom passa rápido e... Quanto tempo? Passou o quê? 15 minutos já? Cara, passou aí já 45 minutos. Pensei que tinha sido 15 só. Também a sensação é essa. O planejamento da turma era para ser um podcast de 30 a 35 minutos, mas a gente vai se empolgando. E até agora eu acho que a gente falou um pouco do pré, do passado, durante, e trazer um pouquinho das considerações finais de vocês, fiquem à vontade também, e puxando um pouco para o que vocês enxergam no futuro, né? Então a educação do futuro, ou o caminhar das instituições, o que é que vocês estão vendo, qual a opinião? Sei que a gente já falou muito disso aqui, né, durante o papo, mas claro, trazer essa clareza para o nosso ouvinte também, tá? Vamos lá. Do que eu penso para o futuro e do que, na verdade, não só o que eu penso, senão fica algo muito subjetivo, né? Mas do que a gente enxerga.
Na verdade, vai ser um período aí de muita transformação, né? Primeiro, que hoje a gente tem um indivíduo com amplas possibilidades de realização de projeto de vida que extrapola os meios só tradicionais. Então, isso já impacta. Toda essa realidade que é vivenciada dentro de um espaço educacional é exatamente para provocar diversas possibilidades, entendendo que há uma pluralidade muito maior. Antes, para, sei lá, você ter um sucesso na sua vida profissional, você tem que fazer curso X na Universidade Y. Hoje não mais, né? A possibilidade de cursos e de espaços de formação são infinitamente maior. E também tem um elemento do quê? Hoje nossa prova de maior escala aí, né, de inserir nossos estudantes em universidades pelo Brasil irá passar por algumas transformações, inclusive dentro aí do novo ensino médio. Aí meu amigo aqui dá uma aula sobre isso. Mas essa perspectiva do novo ensino médio, inclusive hoje, é pensado muito do que se diz que irá acontecer, né? E todas as escolas e estudantes vivendo um nível de ansiedade de o que é que de fato irá ser concretizado e o que não. Mas que a gente já percebe uma tendência para trabalhar uma interdisciplinaridade direto, desenvolvimento de projetos, perceber que não dá mais para a gente estudar de forma tão tradicional, no sentido de aquela disciplina, ela fala só com ela, não mais resolução de situações, problemas. Então, tudo isso é uma possibilidade gigantesca de gerar no indivíduo habilidades para além do domínio da química, da física, da biologia, da matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, português, literatura, artes, educação física. Olha a infinidade. E trabalhar isso individualmente gera até uma sensação já de desgaste antecipado. Só de falar as disciplinas eu canso. Imagine um aluno tá estudando 13, 12, 11, 10 disciplinas. Então, a necessidade de englobar isso e perceber que isso sim é o que vai impactar a sociedade, desenvolver habilidades sociais, de marketing, de empreendedorismo, né? Além do domínio técnico, imagino que isso venha a tornar muito mais dinâmica a educação, esse processo de absorção de novas informações e, consequentemente, a gente ter profissionais mais felizes e satisfeitos com suas escolhas, projeto de vida de pessoas que vão estar socialmente e emocionalmente bem realizadas e, consequentemente, devolver esse serviço com todo esse astral, com toda essa alegria e, por consequência, excelência, e que a gente possa aí ter uma sociedade onde as pessoas vão se tratar melhor, os serviços funcionar melhor e tudo isso, naturalmente, a gente tem um futuro para que o Brasil avance em todas as perspectivas, a gente não viva só um sonho do que algumas outras nações possam ter alcançado com a educação, mas que a gente possa, e talvez ainda vivos, colher o fruto disso tudo. Boa. Espero por isso também, a gente tá colhendo isso, né? Espero. Eu acho que se a gente for para finalizar, falar em transformação digital, nós começamos a dar os primeiros passinhos, somos ainda praticamente aprendendo a engatinhar agora. Eu acho que para as próximas décadas é justamente isso, é personalizar o ensino. Eu acho que o novo ensino médio, Bruno trouxe o novo ensino médio muito, muito feliz em trazer, porque é justamente essa possibilidade de mudança. A partir de agora, o aluno vai fazer suas escolhas. O aluno agora é, de fato, o protagonista. Então, a partir disso, as ferramentas, as possibilidades de ensino-aprendizagem, elas, não vou falar nem multiplicaram, elas exponenciaram. Então, agora, a forma de aprender, a forma de pensar, também os processos de ensino-aprendizagem serão outros, né? A gente está falando agora hoje em dia de metodologias ativas, talvez daqui a 10 anos isso seja já ultrapassar, já venha outra coisa aí que venha novamente mudar a chavinha e a gente de fato consiga alcançar e evoluir enquanto sociedade. Eu acho que o futuro é melhorar, ser bem melhor do que somos hoje. Uma sociedade mais empática, uma sociedade que de fato se importa com o outro e que respeita a decisão dos outros. Bruno foi muito feliz quando falou do bem-estar, né? Eu acho que isso é algo que as escolas já estão começando a, de fato, a vivenciar isso. Lá na escola a gente tem esse projeto, né, Saúde e Bem-Estar na Escola, então a gente percebe que traz, de fato, bons frutos. Então, é justamente transformar a sociedade. O que a gente espera é transformar a sociedade de forma positiva e a educação é a única e a melhor saída para que isso aconteça. Então, a tecnologia tem que trabalhar em paralelo a essas mudanças. Então, eu acho que é basicamente isso, né, Bruno? Sem dúvida. Poxa, não, fantástico. E eu até aproveitar agora, casou perfeito, porque no site da Fiscalize agora tem lá um e-book sobre o novo ensino médio, então eu queria até aproveitar e fazer o convite para você que tá ouvindo aqui, vai lá no site, baixa o e-book, procura
tira todas as suas dúvidas, vem as curiosidades. Então, a gente lançou, né, esse conteúdo no blog. Fazer um outro convite também, que tem um agora mais atual, que é a jornada avaliativa. Então, se quiser conhecer um pouquinho, acho que o Marquinhos até ajudou a produzir, vem também com o do novo ensino médio. Então, fica o convite. Senhores, queria agradecer, foi fantástico esse momento. Acho que a gente começou super com o pé direito. Então, fico feliz. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também a você, ouvinte, que está parando aí um tempinho para estar escutando, estar se atualizando sobre educação e, claro, fazer o convite para dar continuidade. Espero que esse seja um projeto que venha ter outros momentos também, falando sobre outras áreas da educação. Então, esse é só o início do FISCast. Muito obrigado, segue nossas redes sociais, vai lá no Instagram Fiscalize, Facebook, nosso canal do YouTube e fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da educação, no mundo da Fiscalize, junto com os nossos fiscais, os fiscalizers também, tudo mais. Valeu, pessoal, abração, brigadão, gente. Valeu, Zinho, obrigado. Valeu, pessoal.